aqui, um pouco ali, aí você está abusando, né? Está mutilando, meu amigo. Seja inteligente, seja esperto. Pare de mutilar as escrituras sagradas. A Bíblia está fácil de ler, está fácil de compreender. É só você aceitar o que está escrito. E é simples. Adorar a Deus e a Jesus. Só. Mais ninguém. Porque o outro ensino que está correndo solto por aí, isso é doutrina de homens. Doutrina de homens. Certo? Ah, podemos comer tudo agora porque Deus liberou tudo. Isso é doutrina de homens. Não é isso que está escrito na Bíblia. O que Deus escreveu no passado vale dali até o final. Certo? Deus ensinou rituais para as pessoas. E daqueles rituais, Deus falou que num dado momento aquele ritual seria interrompido. Então, quando Jesus morreu, uma série de rituais que os hebreus faziam, que os judeus faziam, eles iam interromper. Por quê? Porque aqueles rituais representavam a pessoa de Jesus, representava o sacrifício de Jesus. O próprio João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquilo que era ritual se foi. Mas o que Deus estabeleceu como regra, né, da boa convivência, a regra de saúde, né, a regra de alimentação, as regras morais, a lei de Deus, por exemplo, está escrita no nosso coração. Os 10 mandamentos não é uma coisa que você faz, não é uma coisa que você pega. Os 10 mandamentos não, é uma coisa que está na mente. Pense nisso. São coisas espirituais. Os 10 mandamentos são regras, é uma constituição universal de Deus. Está na mente da pessoa. Não, Deus pregou isso. Como é que você vai pregar uma coisa que é espiritual? As coisas espirituais você não prega. O que você prega, o que você fixa, o que você rasga, são coisas que você faz. Agora, coisas que você pensa, né? Seja inteligente. Então, os 10 mandamentos continuam valendo. O camarada fala assim: não, os 10 mandamentos não valem mais nada. Agora a lei de Deus é não matar, não furtar. Se você for honesto, vai notar que a pessoa que diz que os 10 mandamentos não valem mais nada, é só o mandamento que ele está dizendo que não vale mais, que é o mandamento 4º, né? Que fala que o 7º dia é o sábado. Esse mandamento ele pincha fora, como diz o povo. Os outros ele guarda tudo e diz: não, os 10 mandamentos não valem. Aí, se não valem, então mate, roube, furte, ninguém vai te condenar. Tá certo? Tem uma determinada denominação que diz que se o camarada adulterar, ele está perdido para sempre, né? Está perdido para sempre. Aonde que consta esse mandamento da adulteração? Não, o mandamento, a lei. Onde é que está a lei que fala sobre o mandamento de não adulterar? Nos 10 mandamentos, tá certo? Não, o sábado não tem uma importância, isso aí já era. Então pode adulterar também, meu filho, não tem nenhum problema. Você está vendo que existe uma contradição no ensinamento de muitas igrejas? Estão ensinando errado, porque estão pegando apenas o que interessa. Agradou? Vem a nós. Não agradou? Sai para lá. Não. Aí, sinceramente, não sei nem como se diz uma igreja cristã. Não sei nem como se diz que é um cristão. Eu não sei o que está fazendo com a Bíblia. Vai fazer o que com a Bíblia na mão na igreja se não segue o que está escrito na Bíblia? Não aceita, né? Essa parte eu não aceito. Ué, então deixa a Bíblia de lado. Porque a Bíblia não é uma parte, a Bíblia é um todo. A Bíblia é uma carta. A Bíblia é uma reunião de cartas. São mensagens, certo? E ela não é partes pequenas. Aí você vê o camarada do programa Está Escrito falando um texto fora do contexto. Aí você vê o camarada lá de uma igreja tal falando um texto, explicando aquele texto. Você não tem que explicar para ele ler o que está escrito na Bíblia. Agora, é profecia? É profecia? Então tem símbolos. Apocalipse tem símbolos. Daniel tem símbolos. Jeremias, Ezequiel, né? Tem símbolos. Então tem símbolos, tem simbologia, tem significados. Vamos ler a Bíblia e verificar o significado daquelas coisas, certo? Vamos ver o significado. Então é uma simbologia, uma representação simbólica. Então você vai ser... Agora, o que não é representação, não tem simbologia. Deus no mandamento não diz que não é para fazer imagem de escultura, nem que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Você sabe como que é representado o Espírito Santo na cabeça das pessoas? Um pombo. É um pombo.
Então Jesus, um ser humano. Deus, uma luz que não dá para ver, então uma glória. E o Espírito Santo, uma criatura. Mas não é exatamente ao contrário do mandamento, das pessoas que dizem que guardam o mandamento? Ele não está fazendo exatamente o contrário? Quando ele pensa no Espírito Santo, vem na cabeça uma pomba. Ah, porque quando Jesus batizou lá, aí ele batizou, daí veio o Espírito Santo na forma de uma pomba. Paz do céu! Isso aí é um texto fora do contexto, isso é uma mutilação das piores que existe, né? A pessoa acreditar numa heresia, isso é uma heresia. Você tira texto do contexto, mas tudo bem, né? Cada um crê no que quer acreditar. Leia na Bíblia, meu amigo. Leia na Bíblia, leia o que está escrito, não vai na conversa dos outros. E te digo mais, não vai na minha conversa também. Se você ficar só falando assim, o cara fala bem, não adiantou de nada. E o que eu quero é que você pegue a sua Bíblia e você leia a sua Bíblia, os capítulos inteiros, para saber o que Deus quer na sua vida, o que Deus está falando para você na Bíblia, no capítulo, no contexto. Eu estou ensinando para você ler o contexto. Estou ensinando para você a realidade, como foi escrito. A Bíblia não foi escrita em capítulo, a Bíblia não foi escrita em versículo, a Bíblia foi escrito, cada livro, os textos completos. Então é assim que você tem que ler, e é assim que você vai entender a mensagem de Deus. Ali está o relato de Deus, ali está a história, ali está a advertência, ali está o mandamento, mas na sua totalidade, tá? Não é um pedacinho aqui, um pedacinho ali, você está mutilando. Lembre-se disso. Você está mutilando a palavra de Deus, tá? Aceita uma parte e rejeita a outra. É seu direito aceitar ou rejeitar. Mas se você quer a vida eterna, como o fariseu perguntou, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que você lê, cumpra. É fácil. Muito bem, espero ter ajudado. Bom estudo. Deus te abençoe. Tchau.